Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, né? Hoje a gente vai fazer algo diferente. Nós vamos fazer uma reação aqui, é um vídeo. É um vídeo que tem como título Ninguém se importa com o que você faz. Vamos ver o que o nosso amigo trouxe pra gente neste dia. Vamos lá. E se ninguém se importa com o que você faz ou deixa de fazer, então por que você se importa tanto com isso? Por que você pensa que é um queridinho especial do universo e é mais importante do que as outras pessoas? Pensa comigo, você é uma pessoa comum, como qualquer outra, e todo mundo tá lá no seu próprio mundinho fazendo suas coisas e preocupados com seus próprios problemas. E essas pessoas não estão preocupadas com o mundo em volta delas. E as pessoas... Por que você se importa com o que os outros pensam? Não sei. É um questionamento bom, né? Um questionamento interessante aqui pra gente. Porque se fosse tão fácil assim, as pessoas simplesmente iam continuar fazendo como se realmente os outros não estivessem existindo. Mas a realidade não é essa, né? As pessoas elas têm muita dificuldade de realmente deixarem de se importar com os outros. É verdade. E de onde que vem isso? De onde que vem essa ânsia pela opinião social, né? De onde que vem essa ânsia por aceitação? De onde vem essa ânsia por pertencer a grupos? Isso é uma construção nossa como ser humano. Então todos nós somos seres gregários. O que é um ser gregário? É um ser que é feito para viver em comunidade. Se nós somos seres gregários feitos para viver em comunidade, o que nós naturalmente buscamos? Nós naturalmente buscamos a aprovação de um grupo. Com o qual nos identificamos. Isso aqui faz sentido? Assim, pô, por que eu preciso ser validado? Olha, porque eu tenho um instinto dentro de mim. Não é algo lógico, racional. É um instinto. Eu quero pertencer a uma comunidade. E dentro dessa comunidade existe um padrão de comportamento que eu preciso seguir. Se eu não seguir esse padrão de comportamento, as pessoas irão me excluir. E se eu me sinto excluído, eu me sinto só. E aí pensa na natureza. O que acontece quando uma zebra ela se desgarra do grupo? A probabilidade dela ser atacada é muito maior. Você entende porque muitas vezes o próprio sucesso é contra-intuitivo? O que o rapaz falou não está errado, é assim mesmo. E é assim, você não devia se importar, mas por que você se importa? Né? Voltando a falar sobre o sucesso, por que o sucesso é contra-intuitivo? Porque geralmente você precisa deixar a sua comunidade nativa de lado para você buscar uma nova comunidade. Presta atenção nisso. Por que às vezes é tão mais simples para alguém que vem de uma família totalmente estruturada financeiramente se dar bem financeiramente na vida? Em comparação com uma pessoa que vem de uma família disfuncional, muitas vezes de uma classe baixa. É mais difícil, não estou dizendo que não tem como, mas é mais difícil. Porque a comunidade ela dita o nosso ambiente. E os ambientes que nós temos são responsáveis por grande parte dos comportamentos que nós conservamos. Se eu estou inserindo dentro de um determinado grupo e dentro desse grupo as pessoas pensam de um jeito X e esse pensamento sustenta o processo, por exemplo, de pobreza delas, para que eu consiga muitas vezes enriquecer, eu preciso mudar o meu ambiente. Só que para mudar o meu ambiente, eu preciso romper com a minha comunidade. Porque essa comunidade, ela retroalimenta a maneira como eu reflito e penso na vida. E se eu tenho pensamentos que são opostos ao processo de enriquecimento, como que eu faço para enriquecer? Não tem como. É a mesma coisa relacionamento. Quando você começa a se relacionar, muitas vezes você vai naturalmente se afastar de um monte de amigos solteiros. Porque o modus operandi, a maneira como eles veem a vida, é diferente da maneira como você deseja ver a vida. Nem sempre eles estão alinhados com você, nem sempre eles querem as mesmas coisas que você quer. Imagina, pô, eu posso pegar a minha história. Eu não era uma pessoa, nossa, flor que se cheire. Não, por muito tempo eu errei.
E eu errei estratosfericamente em muitos contextos que envolvem a vida amorosa. Só que a partir do momento em que eu tomo a decisão de mudar, a primeira coisa que acontece é eu rompo com a comunidade a qual eu estava inserido. E aí quando você rompe com a comunidade às vezes vai te procurar. E ela vai te procurar tentando pisar em cima das mudanças que você quer aplicar na sua própria vida. Por quê? Porque é o jeito que eles muitas vezes encontram de não te perder, de não deixar você se desgarrar. Olha que loucura, eles estão minando a sua autoconfiança. Entende? Então, por que a gente se importa? A gente se importa porque o nosso senso de comunidade vai ser totalmente abalado a partir do momento em que você decide viver uma vida diferente. E naturalmente você vai precisar se adaptar a um sentimento que é a rejeição e a outro que é a solidão. Então, na ânsia de perder o que eu tenho, eu passo a me importar com o que os outros falam. Porque se eu seguir aquele conjunto de regras, eu nunca estarei sozinho. É por isso que a gente se importa. Mas vamos seguir. As pessoas fazem isso todos os dias. Seja dirigindo, caminhando, comendo, trabalhando, enfim. Tanto a minha vida quanto a sua são tão complexas quanto a de qualquer outra pessoa. Tudo que você tem acontecendo na sua vida está acontecendo na vida de outras pessoas e do mundo inteiro também. E você, nem ninguém, sabe o que está se passando na vida do outro. Então, e muitas vezes, a gente tem aquela sensação de que todo mundo ao nosso redor está nos observando, julgando cada passo que a gente dá. E essa percepção pode fazer a gente pensar muito antes de agir, por medo das reações e do julgamento das outras pessoas. Mas a verdade é que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com as suas ações. Porém, essa fantasia que a gente tem de ser os... Na verdade, não necessariamente. Existem pessoas que estão extremamente preocupadas com a nossa reação. Sabe por quê? Porque todos nós temos uma inclinação ao pecado. Essa é a nossa natureza. A sua natureza não é pura, a minha natureza não é pura. A nossa natureza, ela conserva uma tendência interior ao erro. A base de todos os nossos erros são os 7 pecados capitais. Quais são os 7 pecados capitais? Luxúria, gula, ira, soberba, preguiça, avareza e inveja. São os nossos 7 pecados. Dentro desses 7, existe o que a gente chama de pecado transitório e pecado permanente. O que é o pecado transitório? Olha que loucura. À medida em que você amadurece na vida, o seu pecado ele muda. Porque grande parte dos nossos pecados está condicionado ao nosso nível de amadurecimento interior. Exemplo, luxúria e gula. Luxúria e gula são pecados da carne. Aí quando a gente pensa, por exemplo, na avareza e na ira, esses são pecados da mente, né? E quando a gente pensa em soberba e inveja, são pecados do espírito. Então o que acontece? À medida em que a gente vai elevando, né, o nosso nível de amadurecimento, principalmente os pecados da carne, eles vão sendo deixados de lado. E você começa a pecar em outras esferas, principalmente na mente e no espírito. É comum isso acontecer. Tá? Então, o pecado transitório tem a ver com isso. Só que existe também o pecado permanente. O que é o pecado permanente? É aquele que nasce com você e, como dizia São Paulo, funciona como uma espécie de espinho cravado embaixo da pele. Então você não consegue muito vencê-lo, você precisa combatê-lo a vida inteira até o fim. Sabe aquela ideia de combater o bom combate? É exatamente isso. Você vai dando um jeito de negar as tuas estruturas interiores. E aí aparecem 2 disposições. Olha, presta atenção. Qual é o pecado ao qual o homem tende como permanente? Como transitório isso já vai mudando, mas o homem como ser antropológico, qual que é o pecado que ele tende a cometer? A luxúria. E a mulher? A inveja. Por isso nós vivemos em uma terra entre traidores e fofoqueiros. Porque essa é a base da nossa vida. Aí, de repente, você decide mudar. O que acontece com muitas pessoas? Elas olham para a sua mudança e têm medo da sua mudança. Essa é a real.
Elas têm medo que você mude demais, que você se torne outra pessoa, que você seja mais do que elas, que você se torne melhor do que elas. O que elas estão fazendo? Invejando. E a partir do momento em que elas te invejam, qual é a ação concreta? A busca por minar a sua confiança. E elas fazem isso fofocando sobre você. Isso deveria te importar? Não, mas não dá pra dizer que ninguém se importa com isso. Não, as pessoas se importam, só que é um fruto de uma disfunção que elas carregam. É óbvio que, por exemplo, a gente foi pra Europa, né? Eu e minha esposa, há um tempo a gente andava na Europa. Você anda na Europa, as pessoas nem olham na sua cara. Mas o brasileiro é um ser peculiar. Entendeu? Então, assim, como assim ninguém se importa? Claro que se importam. Só que se importam com o quê? Com o fato de que talvez você seja melhor do que eles. Entende? E aí, se você cai nessa armadilha, fica complicado. Por quê? Porque você passa a jogar no ritmo deles, você passa a viver a vida deles, você passa a se limitar por eles. Isso tem um preço. E o preço muitas vezes se apresenta momentos antes da gente morrer, quando a gente olha para trás e começa a se arrepender das coisas que a gente não fez. Mas quando você percebe, por que eu não fiz isso aqui? Você começa a entender que você não fez porque você teve medo de reações que não deveriam te produzir espanto, porque fazem parte da composição do ser humano, mas que te produziram espanto. Por que te produziram espanto? Porque talvez você não entendesse que era assim. Você foi doutrinado para acreditar que ninguém se importava. Então, quando alguém se importa com o que você está fazendo, você fala, pô, essa pessoa é diferenciada, vou ouvir ela, porque se ninguém se importa, essa pessoa está se importando. Se importando com o quê? Com o que ela vai sentir se você alcançar um resultado maior do que o que ela tem. Mas vamos seguir aqui. Ser o centro do universo é simplesmente um fruto das inseguranças que a gente foi desenvolvendo durante a adolescência. Porque, de fato, é uma fase onde você e os seus amigos e conhecidos conviviam muito todos os dias. E, basicamente, o que faziam era viver a vida de escola, de adolescentes, convivendo entre si e falando sobre a vida dos outros. Mas, já na vida adulta, é outra história. Porque, na verdade, as pessoas elas estão muito preocupadas com as suas próprias vidas para ter que ficar perdendo tempo prestando atenção em cada detalhe do que você faz ou deixa de fazer. Na verdade, elas são tão preocupadas com a vida delas que elas ficam muitas vezes prestando atenção no que você está fazendo, entendeu? Para que você não seja melhor do que elas. Eu não estou dizendo que ele está errado. Ele não está errado. Pô, é a visão que as pessoas têm. Mas não é bem assim. A questão é, se eu me preocupo com você, eu posso ter duas intenções internas. A verdadeira preocupação genuína ou simplesmente o fato de eu querer que você não alcance o que você deseja. Porque aí eu vou ser forçado a olhar para o meu próprio interior e pensar, cara, a gente começou do mesmo lugar, por que ele chegou no lugar e eu não? Isso vai me colocar num questionamento interno. Vai me colocar num desconforto. Eu não quero que fique desconfortável, então eu te observo para que eu não tenha que mudar. Entende? Elas até podem notar alguma coisa ou outra por alguns segundos, mas rapidinho elas vão esquecer. Porque a metade delas está focada nas próprias preocupações. É só você parar para inverter o jogo e parar para pensar. Quando que foi a última vez que você viu um amigo se vestindo de uma certa forma e ficou pensando naquilo por horas? Ou se viu algum conhecido começando um negócio ou mudando de carreira e ficou pensando no quanto aquilo era loucura e que não ia dar certo? Às vezes as pessoas passam dias e até meses pensando no outro. Porque na verdade, quanto mais disfuncional eu sou, mais eu vou pensar sobre o outro. É um artifício, um escudo que eu tenho para esconder onde que está o verdadeiro problema, que é dentro. Então essa história de, as pessoas não estão nem aí para você. Não, elas se importam, só que se importam de um jeito que, na verdade, não é como você gostaria que elas se importassem. Provavelmente você perdeu 1 minuto com isso e não fez diferença nenhuma na vida daquela pessoa. Então, por que você vai deixar de fazer as coisas para ficar se preocupando com o que os outros pensam de você? Para te falar a verdade mesmo, são raras as pessoas que vão se preocupar com o que você tem feito da sua vida, se você tá bem, se tá passando trabalho, se tá triste, se tá sozinho. Se você tiver muita sorte, vai ter os seus pais se preocupando um pouco, mas não muito, porque eles também têm a vida deles, talvez eles tenham outros filhos. E com a idade eles precisam pensar em si mesmos e não em você, porque eles já te criaram até a vida adulta. Se você é mãe, me responda. Você pode ter um filho de 45 anos, você vai deixar de se preocupar com ele?
Se você é pai, me responda. Mães têm uma tendência, né? Muitas vezes, a proteção dos filhos até quando eles já são velhos. Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Senão você não ia chegar, por exemplo, na casa da sua avó, ela não ia te enfiar doce e comida o tempo todo dizendo que você tá magro. A tua mãe também, pô. Por quê? Porque elas se preocupam genuinamente, entendeu? Às vezes a pessoa, quanto mais velha ela vai ficando, mais ela vai olhando para a vida e refletindo sobre os arrependimentos que ela conserva pelas ações que ela não tomou para os outros. Principalmente para filhos. Muitas vezes os pais são ausentes durante a infância, durante a adolescência da criança. E justamente por essa ausência, quando eles passam a ter mais tempo, aposentam, ficam mais velhos, eles olham e começam a se preocupar mais, tentando resgatar e restaurar um tempo que não existe. Então, peraí, não é que eles se preocupam menos. Na verdade, alguns vão se preocupar mais. Falando assim, parece que a gente, tipo assim, nossa, ninguém tá nem aí com a gente, ninguém se importa. Não, as pessoas se importam, só que algumas se importam por bem, outras se importam por mal. Você não tá sozinha no mundo, você vive dentro de um grupo. E esse grupo tem um jeito de pensar, de agir, de falar. De novo, não é que ele tá errado, mas é um pouco sensacionalista demais, entendeu? É simples demais. Se fosse assim, a pessoa ia ouvir o vídeo e ia falar, tá, beleza, agora não me importo mais com nada. Mas é assim que acontece? Não é. Entende? Você deveria se importar menos com os outros, com a opinião dos outros? Óbvio que sim. Mas a questão é, por que você não se importa? Por tudo isso que eu tô te falando. Mas vamos ouvir mais um pouco. Eu, inclusive, acho muito egoísmo quem fica dependendo dos pais para tudo até depois de adulto. E também, você pode ter a sua namorada, ou namorado, esposa ou marido se preocupando, porque isso afeta diretamente a vida deles também. E eles escolheram você como companheiro de vida, então com certeza eles se preocupam. Mas, que em alguns casos, parece que eles são mais seus inimigos do que companheiros, porque não se preocupam, não te dão suporte, muito menos querem se esforçar para fazer o relacionamento funcionar. São aquelas pessoas que só querem receber e não fazem nada para merecer o seu afeto. Mas enfim, é isso. Nem os seus melhores amigos vão se preocupar com você nesse nível que você imagina, porque assim como você está amadurecendo, eles também estão. Então depois de adulto as coisas mudam e cada um vai para o seu canto. Vocês até se encontram algumas vezes, sabe que podem contar uns com os outros quando tiver algum problema, mas vivem as suas vidas isoladas, então no dia a dia você está por conta própria. E depois de dar a maior introdução possível sobre esse assunto, eu quero te mostrar o lado positivo disso tudo, porque não é ruim os outros não se preocuparem com você. Na verdade, é uma situação muito libertadora, porque isso te permite agir com muito mais liberdade, sem o peso daquela pressão social imaginária. E quando você finalmente enxerga que praticamente ninguém está julgando as suas ações, você vai ficar à vontade para ser quem você realmente é e tomar decisões que realmente importam para você. Definir quem você é não tem necessariamente a ver com não sentir o peso externo atuando sobre a sua vida. Na verdade, é ao contrário. Para que eu entenda quem eu sou, eu preciso lidar com a pressão externa que chega. O Jung falava muito sobre isso. Beleza, né? Tô aqui vivendo a minha vida. Como que eu entendo quem eu sou? Eu entendo quem eu sou exatamente pela maneira como eu lido com as pressões externas que vão chegando na minha vida. Quanto mais pressão me colocam, mais eu vou revelando a minha verdadeira identidade. Então, quanto mais eu resisto a comportamentos disfuncionais, mais eu vou adquirindo virtudes. Você não ganha liberdade para ser quem você é por ausência de pressão externa ou de imaginar o que os outros pensam. Não, uma coisa não tem necessariamente relação com a outra. Você entende quem você é a partir do momento em que você se coloca pressão suficiente para chegar nos seus limites e perceber como você se comporta quando as coisas não são fáceis. Ali você entende a sua identidade. E cada vez que você resiste a isso, cada vez que você olha para isso, cada vez que você enxerga isso, tudo muda. Porque você muitas vezes voluntariamente se coloca no seu limite para você ir rompendo com eles com atitudes e ações diferentes, encontrando um lugar cada vez melhor.
Então, do que você precisa para entender quem você é? Você precisa de pressão. Quem eu sou? Eu sou um fruto dos comportamentos que tem quando voluntariamente me coloco sob pressão. Isso. Entende? Isso. Se você precisa de menos pressão, você precisa de mais. E como que você constrói essas pressões? Apertando e estabelecendo metas e objetivos difíceis. E, olhando para um outro vídeo nosso, que a gente fez aqui, sobre metas, enfim, vale a pena assistir, vale muito a pena assistir. Você começa a estruturar a sua vida de uma maneira que você se transforma ao longo da jornada. Por quê? Não é exatamente, isso é importante falar, sobre a meta que eu atinjo, mas sobre quem eu preciso me transformar para atingir essa meta. Porque o que nós temos é fruto daquilo que nós sabemos. Se eu não tenho algo eu estou ignorando. Quando eu descubro esse algo, eu me transformo e alcanço o objetivo que eu desejo. Por que algumas metas demoram tanto? Porque são uma série de aprendizados que eu preciso ter para esse processo acontecer. Faz sentido para você? Bom, então, lembra de enviar esse vídeo para alguém que talvez esteja precisando, de comentar aqui. Eu quero saber a sua opinião, quero saber se faz sentido, né? E se inscrever no canal, para que a gente possa continuar junto aí, produzindo cada vez mais, entregando cada vez mais para você. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.